texto está em Efésios, no capítulo 5. Abra aí, por favor, irmãos e irmãs, Efésios, capítulo 5. Começando com o versículo 18. Carta de Efésios é uma carta muito importante, escrita pelo apóstolo Paulo. Traz grandes instruções aqui, não só para nós como crentes, mas também para casais, marido, mulher. Fala sobre a importância da vitória de Cristo sobre a obra das trevas. E diz assim o versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, que é encrenca, confusão, balbúrdia. Mas diz o texto: mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Pai Santo, abençoe agora a Tua palavra, abre o nosso coração, o nosso entendimento. Já fomos ministrados, Senhor, de maneira especial hoje à noite. Acho que Tu tragas a Tua palavra no nosso coração nesta noite, e que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis Tua presença, Senhor Deus, rocha minha, Redentor meu. Amém. Quero falar hoje à noite sobre a descrição da adoração, que é isso que o apóstolo Paulo, ele quer nos ensinar nesse texto hoje à noite, no contexto desses 88 anos de ministério do coral. A importância da música, a importância da adoração, a importância do coral, a importância da nossa participação num momento tão especial, quando nós somos convocados, desafiados para a adoração. Veja só, Paulo começa aqui a descrever a vida cheia do Espírito Santo, quando diz assim: não vos embriagueis com vinho, aonde há confusão. Ele diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem, é um imperativo. E como cheios do Espírito Santo, nós somos levados a adorá-lo com salmos, versículo 19, com hinos e cânticos espirituais. Aqui o apóstolo Paulo, nesse texto, meus irmãos, minhas irmãs, ele nos dá então três tipos, ele menciona três formas de expressões verbais para descrever a adoração. Mas antes de eu mencioná-las, quero lembrar o que João Calvino, um dos reformadores da igreja do século XVI, que Deus levantou na Suíça para, juntamente com Lutero, liderar uma grande mudança e transformação na igreja que estava totalmente desviada dos ensinos da palavra de Deus. E a reforma protestante veio para colocar no trilho outra vez a igreja. Isso custou um alto preço. Esses homens foram perseguidos, muitos foram mortos pela própria igreja, porque a igreja estava corrompida, a igreja estava destruída, a igreja estava mundanizada. E João Calvino, que estabeleceu a base da teologia reformada, a qual nós cremos e aprendemos e estudamos e ensinamos aqui na igreja, ele diz, e eu quero ler o que ele falou, ele diz que o Espírito Santo
Ele nos enche com um poder interior, um poder dentro de nós, produzindo em nós uma transformação de tal maneira que as nossas ações externas, por causa da presença do Espírito Santo em nós, presente dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida, essas ações nossas, elas na verdade refletem uma obra interna, e isso inclui a nossa oração. Isto é, esta obra do Espírito Santo coloca em nós um desejo de sermos verdadeiros adoradores a Deus. O homem e nós, especialmente nós cristãos, conhecemos a palavra de Deus, temos necessidade de adorá-lo, precisamos buscá-lo, precisamos da sua presença, precisamos da sua graça sobre a nossa vida, para caminharmos o nosso dia a dia. Deus, Ele requer isso de nós. Por isso é muito, muito importante, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você canta, quando você expressa na hora da adoração, você abre o seu coração, e tenho certeza que o Espírito Santo vai movendo, vai tocando o seu coração, para ser um verdadeiro adorador. Porque, irmãos, lá no céu há muita adoração. E quando estudamos o livro do Apocalipse, ele escreve isso. E há cânticos extraordinários dentro do livro de Apocalipse. Mas quais são esses três tipos de expressões verbais que Paulo nos ensina aqui nesse texto? O primeiro é a importância dos salmos. O povo judeu tem um livro de adoração chamado Saltério. E o Saltério e o livro dos Salmos nada mais é do que parte da Bíblia, parte do Velho Testamento. E o povo judeu sempre, diante de momentos especiais, como o regresso do povo que saiu da Babilônia, voltando para casa, eles vieram cantando. E o Salmo 126 é uma expressão disso, quando diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, porque foi Deus que os libertou daquele cativeiro na Babilônia, um país com deuses estranhos, um país que não acreditava no Deus dos judeus, que é o nosso Deus, que é Jeová e Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E eles lá, como castigo, longe, porque a percepção do judeu é que Deus estava no templo, e o templo só existia em Jerusalém. E pela desobediência eles foram levados para o cativeiro. O judeu nunca creu nos atributos da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus. Nós cremos nisso, que Deus pode todas as coisas, Ele criou todas as coisas, que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que vai no seu coração neste momento, o que passa dentro de você, Ele sabe a sua necessidade, a sua dor, Ele sabe. O que Ele espera é uma fé nossa, uma ação nossa, dizer: Senhor, vem sobre nós. E veja, leia os salmos, muitos dos salmos demonstram o clamor, como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, na crise, na dificuldade, na dor, na adversidade. Os salmos vão revelar aquilo que Deus já fez por nós. E quando começamos a ler o Salmo 120 até o Salmo 184, são 15 salmos, chamados salmos de romagem, de romarias, de degraus. Quando o povo vinha nas grandes festas, até hoje na tradição judaica, todo judeu que mora 30 quilômetros em volta de Jerusalém é obrigado a comparecer nas grandes festas judaicas.
pior época de você visitar Israel, na época das grandes festas, porque Israel fica entupida de gente, porque todos vêm das regiões próximas para adorar. Os salmos eram cantados, e muitos dos salmos estão no saltério, outros não. E o povo de Deus cantavam os salmos. A igreja primitiva usava os salmos. A igreja primitiva colocava melodia, música nos salmos, cantava a palavra de Deus e adorava a Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, todo hino, todo cântico nosso precisa ter essa base bíblica e teológica, porque a poesia, ela não pode prejudicar a teologia. Infelizmente, cantamos e há muitas canções totalmente deturpadas. Antigamente, eu já mudei várias letras aqui no meu tempo de pastor titular. Um deles é aquele canto que fala: coroamos o Rei Jesus. Quem somos nós para coroarmos Jesus? O povo canta, coroamos o Rei Jesus, e os músicos, os autores lançam músicas assim, a gente vai engolindo tudo e cantamos besteira. Ele é quem nos coroa, Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Nós precisamos nos humilhar na presença dEle, sermos submissos a Ele. Por isso é importante cantarmos os salmos, cantarmos a Bíblia. Então as suas canções eram baseadas nas Escrituras. Quando lemos, por exemplo, o Salmo 91, versículo 1, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Salmo 96, 1 diz: cantai ao Senhor um cântico novo. E nós cantamos aqui, vamos cantar mais. Vocês se lembram desse cântico? Cantai ao Senhor, santuário, Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, cantai a sua salvação. Aí diz: anunciai entre as nações a sua glória, em torno dos povos as suas maravilhas, porque Ele é o Senhor e muito digno de ser louvado. Mas temíveis do que falsos deuses, e vai por aí afora. E todas as vezes que a igreja, que o grupo de musical da igreja, o nosso grupo de adoração da igreja, o coral da igreja introduz os salmos, nós trazemos para dentro do nosso coração o quê? A própria palavra de Deus. Não vamos cantar nenhum outro por causa do nosso tempo, mas o Salmo 100, versículo 1 diz: celebrai com júbilo o Senhor, todos os moradores da terra. Celebrar com júbilo quem? O Deus poderoso sobre todas as coisas. O Salmos 19, o 103, versículo 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor. É adoração ao Senhor. Quando ele diz da ação de Deus sobre as nossas enfermidades, Ele quem nos cura, é Ele quem age sobre nós. E o Salmo 19, 14, que sempre oro após ler a Bíblia: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam o quê? Agradáveis ao Senhor. Então, irmãos e irmãs, Paulo, ele diz que quando há plenitude do Espírito Santo, nós começamos a ter alegria na adoração e nos cantos.
adoração com os salmos. Mas o texto continua dizendo, não é só com os salmos, mas também o valor aqui dos hinos. O valor dos hinos. Versículo 19 diz, na língua grega, irmãos, hino significa uma canção proferida a um Deus. Hino significa uma canção proferida a um Deus. Então muitos hinos foram criados para adorar deuses, outros deuses, deuses falsos. E muito mais nós deveríamos cantar nossos hinos para adorar o Deus único, verdadeiro, poderoso, soberano, que age, que opera, realiza as obras e grandes maravilhas no nosso meio. Ele diz, versículo número 19, falando entre vós, adorando entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, canções que fazem com que nós adoremos aquele que vive, aquele que rege, aquele que é, aquele que pode todas as coisas. Eu cresci na igreja, meus bisavós já eram evangélicos. Eu cresci dentro da igreja. Nós éramos de 5 irmãos. Meu pai estava todo domingo de manhã na antiga escola dominical e todos os filhos juntos. À noite, no culto da noite, todos os filhos juntos. A gente usava uma fileira inteira, meu pai e minha mãe, 5 filhos, 7 pessoas, sentados. E o pai, antes da gente entrar, quando saímos do carro, olha, vocês vão sentar e ficar até o final do culto. Você já sabe o que vai acontecer, porque tinha uma vara em casa. Então o que a gente fazia? Nós dormíamos no culto. Porque a criança, ela não entende o sermão do pastor. Ela não ouve. Ela não tem paciência. Ela não fica grudada olhando e para aprender. Então a gente dormia. Mas quando o pastor anunciava, vamos cantar o hino, e a gente ficava de pé, o organista ia para o órgão, a gente acordava. E que momento gostoso. Eu gostava de cantar. Pedi até para o meu pai, compra um inário para mim. Na época, a gente usava a Bíblia e o inário. Ia para o culto com a Bíblia e com o inário. Porque a letra estava no inário. Os hinos, irmãos, ajudaram, forjaram o meu caráter de cristão. A minha vida como um jovem cristão. Muito jovem, eu senti o chamado de Deus para o ministério. Eu fui muito cedo para o seminário. Na minha época, a gente ficava interno no seminário. A gente morava no seminário, 5 anos dentro do seminário. E de lá eu saí para ser pastor. Qual foi essa base? Os cultos, o ensino na escola dominical, que nós fazemos aqui usando outras formas, através dos cursos que nós oferecemos, os cânticos, os hinos que aprendemos e guardamos no coração. O valor dos salmos. Há uma história linda, irmãos, de um dos grandes pregadores ingleses, Charles Spurgeon. A história da vida dele tem 2 histórias. Uma fala da música e a outra fala que era apenas uma tempestade. Ele entrou numa capela e ali ele ouviu a pregação e que ele foi atraído pelo cântico de um hino. E naquele dia chuvoso na Inglaterra, Spurgeon, ele entrou para o culto. O pastor não estava pregando naquele dia, naquela manhã. Havia uma pessoa leiga, talvez um presbítero. E ele estava lendo o texto de Isaías 45, 22, que diz: olhai para mim e sede salvos. Ele entrou atraído pela música e ouviu a pregação da palavra de Deus em Isaías 45, 22, olhai para mim.
E o pregador dizendo, quando olhamos para o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, Ele aplica a palavra no coração, e a pessoa se rende inteiramente a Jesus Cristo, porque não há conversão, não há salvação, não há mudança de vida, até que Jesus entre dentro da nossa vida e transforma a nossa vida. Foi nesse dia que este homem se converte e se tornou um dos maiores pregadores do mundo evangélico, não só na Inglaterra e Europa, mas no mundo inteiro. Escreveu muitos livros, livros importantes escritos por Charles Spurgeon. A importância do canto, a importância do hino, que leva uma mensagem, que traz para o nosso coração a esperança, a certeza da vida eterna com Deus. Já ouvi muitas histórias de outras pessoas, homens e mulheres, que atraídos pelos hinos se converteram. Há um hino que nós cantamos que fala, porque o hino traz uma mensagem. Os nossos hinos foram escritos e o Espírito Santo deu a certas pessoas a melodia que toca o nosso coração. E um dos hinos que nós cantamos, que sempre impactou muitas pessoas, é o hino que diz: ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Não sei quantos de vocês se lembram desse cântico. Vamos cantar uma partezinha dele? Vamos lá. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas dos unhos e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecado. Foi na cruz, vamos cantar. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Essa palavra entra no coração, e esse coração muitas vezes endurecido, embrutecido pelo pecado, pelas lutas, crises da vida, ele abre, ele é despedaçado. O Evangelho penetra dentro desse coração. Então Paulo, ele está dizendo, nada de vinho, o vinho embriaga, gera confusão, mas vamos encher, vamos ser cheios, vamos deixar que o Espírito Santo nos encha, para adorá-lo, com salmos, hinos, e ele diz aqui no versículo 19, e também com cânticos espirituais. E aqui, irmãos, a centralidade de Cristo no cântico, na adoração ou nos cânticos espirituais. Efésios 5,19, irmãos, passa esta mensagem, e esta mesma mensagem nós vamos encontrar em Colossenses 3,16. Quando ele diz as mesmas coisas para a igreja que estava ali em Colossos. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Adorar a Deus com os salmos, com os hinos e com os cânticos espirituais. Esses dias, conversando com o irmão aqui da igreja, ele disse, nós estamos juntos na padaria, e eu falei, o que você vai pedir para comer? Ele disse, não, eu vou só tomar uma água, eu não estou comendo nada. Aí eu olhei para ele, não perguntei, ele falou, não, eu fiz um propósito. Eu quero sentir o poder do Espírito Santo na minha vida, no meu coração. Irmão da igreja, ele está aqui, mas ele quer mais. Ele sabe, e nós sabemos, que a vitória na nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, as portas que Deus abre,
É quando nós, este homem, esta mulher, cheios do Espírito Santo, nos rendemos a Ele e permitimos que Ele conduza a nossa vida e dirija os nossos passos. Fale conosco, nos ilumine. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 15, ele fala algo tremendo. Alguma experiência profunda que a igreja primitiva experimentava. Aqui ele está falando sobre os dons. E no versículo 15 ele fala: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Paulo tinha o entendimento, irmãos, que naqueles instantes de oração, de busca do Senhor, de quebrantamento, da nossa intimidade com o Senhor, sozinho no quarto, no escritório, dentro de um carro, no nosso a sós com Deus, o Espírito Santo nos visita. E Ele permeia o nosso coração de tal maneira que de repente alguma coisa brota do fundo do nosso coração e você fala, e você canta. E Paulo, ele está dizendo com os cânticos espirituais. Talvez eu não entenderia esse cântico, nem você. E possivelmente a igreja primitiva guardou algum desses cânticos. Eles cantavam. Irmãos, o início da igreja foi muito difícil. A história da igreja foi sangrenta. A igreja só triunfou e venceu porque ela tinha o Espírito Santo sobre ela e na vida daqueles homens, dos seus líderes e daqueles que amavam o Senhor. Porque era uma escolha entre a vida e a morte. Era uma decisão de caminhar com Cristo e estar disposto a morrer por Ele. E só uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de fazer essa escolha. Firmar os seus passos. Conduzir as suas convicções. Que elas sabem que em nenhum momento o mal vencerá o cristão. Você quer nisso? Diga um amém aí. Amém. Tim Keller, pastor americano. Eu tive o privilégio, irmãos, do tempo que passei nos Estados Unidos. Fui convidado para cuidar de um departamento da igreja ali na cidade de Nova York. Os irmãos mais antigos se lembram disso. E não queria nenhum americano para fazer isso. Porque a cidade de Nova York é uma cidade cosmopolita, com muitas nações dentro da cidade. Eles me chamaram e a igreja aqui me liberou por um tempo para poder fazer isso nos Estados Unidos. E nós deixamos o centro de plantação de igrejas. Hoje, antes era o Redeemer Centro de Plantação de Igrejas. Hoje tem outro nome. Ministério para alcançar cidade em cidade. E esse ministério começou em Nova York. Em 3 anos plantamos mais de 30 igrejas na cidade de Nova York. E depois expandiu para a Europa, América do Sul, para a Coreia, para até a China. O ano passado, o Tim Keller faleceu de um câncer. No auge da sua vida, aos 73 anos de idade. Forte, robusto, com uma enorme igreja. A sua igreja foi dividida e hoje há 5 igrejas, filha de uma única igreja que ele era pastor. Comentando esse texto, Tim Keller disse: os hinos e os cânticos espirituais não são apenas formas de louvor, mas ele acrescenta, não apenas louvor a Deus, mas também meios de pregação e de edificação mútua. Quando o coral canta, quando nós cantamos,
Quando nós adoramos ao Senhor, irmão, nós estamos pregando, nós estamos nos edificando, nós estamos nos fortalecendo. E nesta noite tão excepcional, quando estamos celebrando aqui esse lindo coral que Deus nos deu. Que lindo coral. Que lindo coral. Nós estamos lembrando a importância da adoração. Que possamos ser, irmãos, quero caminhar para o encerramento desta palavra, lembrando que na cruz, Jesus Cristo, com a sua morte, e com o derramar do seu sangue, Ele escreveu a maior canção. Quando ali na cruz, Ele disse, tetelestai, tetelestai, está consumado. O preço foi pago, Cristo pagou pelo preço do seu pecado e do meu pecado. E quando cantamos sobre Cristo, sobre a morte, sobre o sangue, sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, nós estamos lembrando o que Jesus fez por nós. Como disse e encerro dizendo, quando o coral canta, não está apenas executando canções, mas conduzindo-nos a congregação a uma jornada de adoração, na qual o Espírito Santo guia os corações em direção a Deus, em direção a Jesus. Lá no céu, irmãos e irmãs, há muita música, muita adoração. É melhor você começar a cantar mais aqui.